Uma pesquisa da Dove mostrou que 88% dos psiquiatras têm muito medo do impacto negativo das redes sociais na saúde mental de crianças e adolescentes por causa de todo o conteúdo tóxico, como eles dizem, que tem por aí. Aí vai desde o que a gente conversa aqui no Sem Filtro, sempre, aquela coisa da pressão pela aparência, do padrão estético, a ideias e comportamentos que não são muito legais, digamos assim, né? Incitação a crime, várias coisas que a gente sabe que estão aí pelas redes. Sema, você que é madrasta de um adolescente, já teve essa conversa sobre cuidados e redes sociais? É uma preocupação de vocês em casa? Imagino que sim, né? Queria saber como é que vocês fazem isso. Sim, é assim. O Zion tá com 14 anos, vai fazer 15 o ano que vem, maio do ano que vem. Então, é engraçado, né? Esse marco dos 15 anos chegando. Mas o Rodrigo já tinha isso muito bem estabelecido, até muito antes da gente começar a se relacionar, assim. Então, o Rodrigo, ele, meu companheiro, né? Ele usa um aplicativo, não sei se eu posso falar o nome do aplicativo aqui, chama Family Link. E a partir desse aplicativo, ele consegue gerenciar praticamente tudo que o Zion faz no celular dele. Então, ele pode controlar o tempo, os aplicativos que ele baixa, os sites que ele acessa, a localização e as notificações que ele recebe. Então, o Rodrigo recebe tudo no celular dele. Então, eu vejo muitas vezes a gente conversando aqui. O Zion me fala, eu quero baixar tal aplicativo, mas meu pai não autorizou. A gente vai lá ver que aplicativo é, porque a gente sabe o risco que a gente tem hoje de muitos aplicativos que parecem joguinhos super inocentes, mas na verdade são áreas virtuais e digitais extremamente violentas e perigosas para adolescentes, para as crianças. Então, esse controle é importante e também essa necessidade de a gente tirar os jovens também desse mundo do celular e vivenciar o mundo real. Então, o Rodrigo controla o tempo e parte do tempo ele dedica muito à leitura, então a gente seleciona os livros, a gente pede para fazer redação, a gente pede para estar presente aqui, dialogando com outras formas de interação, para não ficar só perdido nesse mundo que a gente sabe que é bastante perigoso. Gente, amei. Achei super cuidadoso da parte de vocês e amei esse aplicativo, porque eu tava apavorada aqui achando que não tinha jeito nenhum. Acho que é uma ótima dica para quem tá assistindo a gente aqui. A nossa produtora Rafaela Polo falou com a psiquiatra especialista em terapia cognitiva e comportamental, Maria Fernanda Caliani. Ela diz que é importante manter o diálogo aberto com os jovens e dar uma dica. Você aproveita uma conversa leve, mais despretensiosa com o filho, com a filha, e sem retrucar. Aí ele vai se sentindo mais à vontade para te falar sobre outras coisas. Então é isso, tem que ir com jeitinho, né, gente? Mas a verdade é que ali na hora do vamos ver, em casa, com o filho, com a filha, a coisa fica mais difícil, né, do que só dar umas dicas aqui. Eu não sei você que está assistindo a gente, se for mãe de adolescente, o que você me diz sobre isso? A Phoebe, ela tem um filho pequeno, é uma criança, mas eu fico pensando se tem algum cuidado já hoje, Phoebe, pensando na relação dele com as redes sociais no futuro, principalmente nessa questão aí desses espaços com conteúdo violento, né? E parece que eles fazem de um jeito para pegar esses jovens mesmo, né? Tudo já calculado. Eu confesso que eu ficaria com um pouco de pânico, mas não quero deixar vocês amedrontadas também, tá? Não, mas é para ficar com medo mesmo, é para ter muita atenção. E o meu filho tem 8 anos, Camila, e eu já tenho com certeza que olhar isso, porque ele já está no videogame, ele já tem, enfim, ele não tem nada, ele usa os nossos, tablet, essas coisas, mas o fato é que usa, e como a Cris Guterres estava falando na nossa reunião, é virtualmente impossível você ficar mãe, ou pai, ou madrasta, quem tiver responsável por aquela criança, supervisionando o tempo inteiro. Você não consegue, porque você tem que trabalhar, você tem que arrumar casa, você tem que não sei o que. Então, a tela, ao contrário, é o tempo que a gente responsável usa para poder a gente respirar e fazer outra coisa, trabalhar e fazer um almoço, né? Eu uso a tela na minha casa para isso, assim, me dá um respiro, e aí não dá para eu ficar supervisionando, porque deixa de ser o meu respiro. Mas eu acho que tem outros caminhos. Eu, quando o meu filho chegar na adolescência, vou ligar para a Sema para ela me dar essas dicas. Eu acho que essa dica foi muito importante. Tem outras coisas, Camila, por exemplo, eu já faço, né, com ele criança, que é colocar a faixa de idade no YouTube, por exemplo, só deixar usar YouTube Kids, que tem um conteúdo um pouco mais filtrado. Lá dentro você coloca as faixas etárias, né? Você faz uma espécie de classificação indicativa. E eu acho que essa dica que você deu é muito boa, que é criar um ambiente em que essa criança. Só que isso você não adianta fazer. Fingir normalidade quando vai conversar sobre o uso da internet, das redes sociais, e no resto do tempo ser carrasca, né? Tem que ser um ambiente de segurança que você cria no dia a dia,
para essa criança, esse adolescente, ter liberdade para conversar com você sobre o que está acontecendo. Então, eu faço isso desde que meu filho é muito pequeno, eu vou conversando sobre o que pode acontecer. Quando ele começa a usar videogames, por exemplo, que são jogos de videogame que são interativos, que pode ter mais gente. Outro dia eu estava conversando com ele sobre isso, falando, olha, isso me preocupa, porque eu não consigo ficar olhando o tempo inteiro, eu sei que tem interação. Aí ele fez, é verdade, outro dia uma pessoa que eu não conheço pediu para ser minha amiga. Aí eu já fiquei meio, tipo, sem palavras, como eu reage rápido. Aí ele disse, eu aceitei, mãe, mas eu não sabia que não podia. Aí eu falei, olha, meu filho, isso é que nem falar com estranho na rua. Então vamos usar a mesma regra. É estranho, você não sabe quem é, você não sabe o que a pessoa pode te dizer. Ele foi lá, era no aparelho da casa do pai. Ele conversou com o pai resolveu, tirou, e ele já aprendeu que não pode mais aceitar ninguém. Eu acho que é isso, esse ambiente de você ir conversando, alertando dos perigos, que, Camila, muitas vezes são os perigos parecidos com os perigos da vida real, sobre os quais eu já tenho que conversar, né? Para evitar, por exemplo, E eu acho violência legal sexual. isso que você falou de ir conversando vários temas e ao longo da vida, né? Não é, comprei o celular agora para criança com 14, agora a gente vai falar disso. Não Fazer um tenho filho, mas tutorial tô não metendo vai meu bedelho resolver. aqui, né, gente? Porque falo com profissionais da área o tempo todo, acho que posso dar umas dicas aqui. A minha chefe tá falando aqui pra gente que tem outros aplicativos, tem um que se chama Family Safety, que é da Microsoft, e Family Link, do Google. Ela diz que só não dá pra ver o que a pessoa tá, o jovem, né, adolescente, criança tá usando nas redes, entrando nas redes. Monitorar esse conteúdo fica meio difícil. Mas aí você, O né, Family Selma, Link mas é aí você esse que o vai Rodrigo do... usa. Hã? O Family Link é esse que o Rodrigo usa. Ah, o Family Link, tá? Foi o que você falou, isso. Não dá pra acompanhar aí o conteúdo das redes, mas você consegue dar uma olhada minimamente, né, no que o seu filho tá usando. Maravilha, gente. Não tá Consegue. resolvido, mas eu espero que tenha ajudado, né?